Graça e a paz, amém, queridos? Igreja linda, coisa boa. Ô, Bispo, eu vou falar um negócio para você, eu já estou acostumando já, hein? Que alegria poder estar aqui mais uma vez. Hoje eu estava conversando já com alguns irmãos, porque na hora que a gente está acostumando, na hora que nós estamos gostando, já começa a parte da hora da partida, né? Então o coração já vai estar doendo, mas apaixonado por poder conhecer essa igreja. 4 dias nesse lugar, 5 ministrações, que muito falou conosco. Hoje é a 5ª. E eu tenho muito sido ministrado aqui pela vida de vocês. Eu falei com o bispo que mais do que trazer, eu vim buscar. E estou voltando com um cesto cheio. Porque vocês estão de parabéns por tudo. 38 anos, demonstra cada vez mais a graça e a presença de Deus neste lugar. E é perceptível. Não pense você que tudo quanto é igreja você sente a presença de Deus, não, tá? Não é só porque é igreja, mas é muito claro a presença de Deus dentro desse lugar. Vocês são uma igreja apaixonante e apaixonada. É uma igreja que eu sinto apaixonada por Cristo, apaixonada pelas coisas de Deus, apaixonada pelo reino, apaixonada pelo Messias. Mas uma igreja apaixonante, porque a gente chega aqui e a gente não quer ir embora mais. Um carinho da igreja, uma entrega da igreja, uma entrega de cada um de vocês. Para quem não me conhece, sou o pastor Sanderley, estamos ali em Paraty, Rio de Janeiro. A Igreja Apostólica Ebenezer, um lugar que Deus nos colocou para poder também escrever uma história. Você é nosso convidado para poder estar conosco lá. E grato a Deus pelo convite, a oportunidade que o bispo nos dá de estar aqui. Eu comecei aqui na sexta-feira, quinta-feira a pastora Andréia ministrou, e a gente veio debaixo de muito temor, e eu me lembro que na sexta-feira eu falei a respeito de aonde Deus te tirou, qual é o lugar que Deus nos arrancou. Hoje pela manhã foi uma noite incrível, foi uma manhã incrível, foi uma presença gloriosa de Deus aqui, foi coisa muito nobre que o Senhor colocou, porque nós falávamos a respeito de que agora é a nossa vez, agora é a nossa chance, agora é a nossa oportunidade, agora é conosco. Muitas pessoas já vieram antes de nós. Sexta-feira eu falava de insistência e desistência. Hoje nós falávamos de desejo e propósito. Agora à noite Deus encheu meu coração para poder falar de restauração. Porque eu sei que cada um dos que estão aqui é uma escolha certa de Deus. Deus te ama demais, Deus nos ama demais. E assim como de manhã foi dito, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que você será ativado de todos os dons que já estão em você. De tudo que é aquilo que já está na sua vida, para a gente poder transformar esse ambiente, tocar na nossa geração, na nossa família e toda a nossa descendência poder adorar e glorificar o Senhor. A minha palavra como ministro do Evangelho é que sobre a sua geração não falte descendente ao altar do Senhor. Que jamais falte. E eu gostaria de ler com você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Não vamos perder aqui muito tempo, né? Vamos direto porque a hora já está indo. Capítulo 3 de Atos, versículo 21. Ele colocou a versão da NVI, mas é bom, pode deixar ela aí. A minha nova a versão revista e atualizada, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Talvez a sua tradução deva estar assim: o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou da boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. É necessário, a NVI, que ele permaneça no céu até que seja restaurada todas as coisas, assim como falou pela boca dos santos.
incrível a gente poder estar observando tudo isso, porque quando eu leio esse texto, eu fico imaginando realmente qual é o papel da igreja, qual é a unção e a presença da igreja. A gente ficamos muito envolvidos com falando de arrebatamento. Por onde a gente vai, a gente vê falar de avivamento e de arrebatamento. Se prega muito por aí e nada de errado. Bom isso, porque realmente está na última hora do relógio de Deus. Nós já estamos na última badalada. Quando você faz uma análise de tudo que está acontecendo à nossa volta, eu vou sempre procurar entender aonde que está a igreja, qual é o papel da igreja e aonde nós estamos situados, dentro de um período bíblico. Você já parou para pensar isso? A gente fala muito de todos os livros históricos da Bíblia, a gente fala muito dos evangelhos, a gente prega tudo, mas eu me peguei alguns meses atrás perguntando qual é o momento que a igreja de hoje está posicionada na palavra. E eu acredito que nós estamos vivendo a profecia, nós estamos fazendo parte da profecia. Mateus capítulo 24, ele fala do final dos tempos, ele vai falar exatamente de tudo aquilo que tem sido ministrado e onde que a igreja se posiciona, de guerra, de rumores de guerras, de apostasia da fé. Então, aonde que a igreja está? Fala que no nosso meio também viria muitos em nome do Senhor, falsos profetas, falsos mestres, o amor de muitos, fala tantas coisas. E aonde que a igreja se posiciona nisso? E procurando entender, eu então quero me posicionar diante do Senhor, que eu não quero ser pego de forma distraída. Tem as 10 virgens e nós precisamos estar atentos. Precisa que a lamparina esteja acesa, esteja cheia. Então não quero ser pego distraído. Então é válido. A gente está o tempo inteiro falando de arrebatamento e a gente falando de avivamento. A gente querendo esse avivamento na nossa vida e a respeito daquilo que o Senhor vem buscar a sua igreja. Mas não dá para poder falar de avivamento sem falar de restauração. Mas só que nós nos distraímos. Quando se trata de falar de arrebatamento, a gente fica muito envolvido só falando de guerra e de rumores de guerra. A gente só fica falando a respeito dessas pragas, dessas pestes. E aí, quantas pessoas nós já ouvimos falar que o Covid é uma dessas pragas? E o Covid é o sinal do final do tempo. Amém, glória a Deus, a gente só está pensando. Então, por a gente ficar falando do arrebatamento da igreja e ficar falando dessas guerras, dessas situações, a gente se distrai. E não percebe qual é o momento realmente da igreja. E aqui em Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar para nós que o Senhor, ele está retido, permaneça ainda no céu, até que a igreja seja restaurada. Porque dentro de todo o processo do reino e da vontade do Senhor, a igreja, ela é a principal ferramenta para a transformação de todas as coisas. De tudo que é da vontade, de todo o plano, de todo o projeto, de tudo aquilo que é da parte do nosso Deus, a igreja é a principal ferramenta, porque não haverá nenhuma manifestação de poder da parte de Deus a não ser pela igreja. Que a multiforme sabedoria seja conhecida a todos, com a manifestação do poder de Deus que passa pela igreja, não sairá da igreja. E aí eu gosto de dizer, às vezes lá em Paraty, graças a Deus eu já vi que a Menonita está debaixo de bênção, está debaixo de unção, o céu de Goiânia é aberto, é maravilhoso a oportunidade que a gente tem. Quando você chega aqui no aeroporto, quando você chega em Goiânia, um céu aberto nessa cidade. Nós estivemos em Brasília e a atmosfera é outra. É uma situação muito complicada. A nossa pastora ali, a gente sabe, né, pastor Paulo? Deus me permitiu viajar em alguns lugares e quando você chega no Egito, meu irmão, você vê a opressão sobre você. Mas quando você sai do Egito, você entra dentro de Israel, você vê o céu aberto. Essa é incrível a diferença. Quando você está ligado nas coisas de Deus, quando você está com uma vida entregue, você consegue perceber a atmosfera espiritual do ambiente. Então não é diferente sobre aqui. Quando a gente chega aqui, a gente percebe esse céu aberto, percebe essa presença. A gente sabe disso. Então, por conta dessa situação, eu quero dizer, a igreja. Porque lá em Paraty, às vezes algumas pessoas chegam assim, por que você desviou? Por que você não está mais dentro da igreja? Por que você está longe da presença do Senhor? Porque a igreja me feriu. A igreja não fere ninguém.
A igreja cura, a igreja restaura, a igreja transforma. A igreja é o instrumento do poder e da manifestação da glória de Deus. Agora, pessoas machucam pessoas, a igreja não, a igreja sara. Pessoas ferem pessoas, pessoas desapontam as pessoas. Eu posso desapontar você, mas aquilo que é do projeto de Deus como igreja, a igreja está para transformar a vida das pessoas. Então é a principal ferramenta para esse arrebatamento e para esse avivamento. E não haverá isso sem a restauração da igreja. E é retido no Senhor. Até que essa retenção, até que a igreja se restaure. Então eu entendo a necessidade de uma restauração. Não sobre Menonita, essa instituição que está de parabéns vocês. Mas nós que como templo e morada do Espírito Santo, não somos essa igreja que deveríamos de ser. Eu falava aqui sexta-feira a respeito de uma igreja que quando apaga as luzes e fecha a porta, e a igreja não fechou, a igreja foi embora. Quem estava aqui? Apagou essa luz aqui, fechou a porta, a igreja não fechou não, a igreja foi embora. E de repente, essa igreja que foi embora vai deitar com um homem que está envolvido com alcoolismo. De repente seu marido está envolvido com alcoolismo. De repente sua esposa está envolvida com algumas coisas. De repente o seu filho está do lado envolvido com droga. E a igreja está lá. E a Bíblia já dá uma sentença. Porque a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então é eu que volto para casa debaixo de uma palavra e sei com o entendimento que o Senhor tem sobre a minha vida, eu me posiciono. E eu mostrei aqui que não é o lugar que me transforma, sou eu que transformo o lugar que eu estou. Porque eu sou igreja. Mas nós longe do propósito, longe do entendimento dessas coisas, muito mais envolvido com os nossos desejos, fugindo do propósito do Senhor. Porque é interessante que esse instrumento poderoso de Deus, a gente fala muito de que é uma igreja ativa, a gente fala muito que como igreja nós somos ousados, que como igreja nós temos atitude, que como igreja nós temos uma série de coisas, mas às vezes nós não temos vida. Eu vejo pessoas que elas têm até coragem para poder pegar uma caixa de som e ir para uma praça, tem até ousadia de fazer um evangelismo numa praça pública, mas não tem uma vida de intimidade com o Senhor nas quatro paredes. A gente consegue ver pessoas que estão cada vez mais envolvidas com dinamismo dentro de um ministério, são até com participações, estereoticamente até parece muito bonito, mas na sua essência, no seu nível de intimidade, para poder ter essa ousadia da parte do Senhor, entre as quatro paredes, ela não está cumprindo o seu propósito. Então a igreja ela precisa sim de ser restaurada, porque está cheio de pessoas querendo ser usadas pelo Senhor em desobediência, em quebras de princípio. E aí a gente então alinhado com o Senhor numa restauração, nada e nem ninguém roubará as nossas promessas. Uma vez que eu restaurado pelo Senhor, e aonde então que a gente precisa de ser restaurado? Aonde então que a igreja precisa de ser cada vez mais tratada? Porque duas coisas que não pode faltar na vida de um crente: santificação e consagração. Você sabia que você pode ser uma pessoa santa, santificada, mas não consagrada? Mas você nunca conseguirá ser consagrado sem ser santificado. Porque santificação, ele trata de pecado. Santidade se trata de pecado, de fugir da aparência do mal, se trata de fugir do mundo, se trata de não pecar. Santidade trata disso. Mas consagração trata de intimidade, trata do meu eu. Consagração trata de um tratamento comigo. Então tem muitas pessoas que têm facilidade com santidade, mas tem dificuldade com consagração. Tem muitas pessoas que têm facilidade em dizer não para o mundo. Tem muitas pessoas que têm facilidade em não envolver com o pecado. Mas quando trata do Senhor mexer em você, santidade, sabe onde é que a gente mede, como é que se mede santidade? Não é aqui dentro da igreja. Santidade não se mede na frente do pastor. Santidade se mede quando você está sozinho. Santidade se mede quando não tem ninguém perto de você. Quando ninguém está olhando, quando você está numa cidade que ninguém sabe, quando você está dentro do banheiro, quando você está preso dentro de um quarto, quando você está longe da sua esposa ou longe do seu esposo. Porque medir santidade na frente de todo mundo, isso é tarefa fácil.
Quero ver quando eu estou sozinho. Então a gente precisa de permitir que o Senhor então ele venha tratar comigo e tratar conosco. Aonde que o Senhor venha mexer no meu eu. Porque eu afirmo, é muito possível que o Senhor está com saudade de muita gente aqui essa noite. Vocês nunca tiveram saudade de Deus, não? Coisa boa. Sabe aquela vontade de você ter um nível de intimidade, de chorar aos pés do Senhor? Você não sente saudade de Deus? Saudade de sentir a presença dEle. Parece que Ele está do seu lado, você pode tocar nele. Ele falar contigo e você chorar. Até mesmo porque você está percebendo o quanto que você está entristecendo Ele com as suas mazelas, com as suas situações. Saudade de Deus. Então nós precisamos cada vez mais ser tratados. Porque a santidade, ela mexe com a nossa carne. Mas a consagração, ela vai investir no meu pessoal. Então eu preciso de cada vez mais entender o propósito do Senhor sobre a minha vida. Para que Ele então venha me usar numa geração na qual nós estamos. Hoje, encerra-se esta festividade. Daniel diz que é Deus que muda tempos e estações. Vira uma chave aqui hoje. Está virando uma chave no mundo espiritual dessa igreja. E um novo ciclo começa na sua vida e na vida dessa igreja. Hoje pela manhã a gente falou assim: o que vão dizer de nós daqui a 10 anos? Quem vai contar a nossa história? Hoje pela manhã, falando de desejo e propósito, nós queríamos mostrar para os irmãos quem é que vai... Porque nós estamos contando a história de quem vieram antes de nós. Mas quem vai contar a nossa história? Qual é o legado que nós deixamos? E é uma responsabilidade tremenda que o Senhor confia a cada um de nós. E a igreja, então, ela precisa de passar pela restauração. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu li o versículo 21, que fala que o Senhor está retido para que a igreja é restaurada. Mas você conhece o texto, está falando de Pedro e João. A Bíblia diz que esses homens, a hora nona, eles eram subindo ao templo do Senhor, chamado Porta Formosa. Era colocado um coxo ali, capítulo 3. Todos os dias era colocado um coxo na porta dessa igreja. Pedro e João subindo então para poder orar. Chegando lá, ele pedindo esmola. Pedro falou assim: eu não tenho prata e não tenho ouro. Olha para nós. Fita o olho em nós. Dá uma olhada em nós. Como eu não tenho prata e não tenho ouro, o que eu tenho então eu te dou. Levante e ande. Você sabe que o milagre acontece ali. E ele entra e dá uma lição a todos aqueles que estavam dentro da igreja. Porque ainda que aquele homem poderia ir para qualquer outro lugar, o que mais me deixa feliz é de que ele poderia ser curado e correr para sua família e viver a sua vida. Não, mas ele entrou para dentro da igreja. E aí quando dá o testemunho, tanto Pedro e João, eles vão aqui dar uma lição em todo mundo. E chega nesse capítulo, versículo 21 que eu disse para vocês. Mas há uma necessidade muito grande de uma restauração daquilo que nós somos. Porque eu fico imaginando uma cena, todos os dias, esse homem coxo, esse jovem aleijado era levado na porta da igreja. Então eu te pergunto, o que estava se discutindo lá dentro, bispo? O que se discutia dentro da igreja? O que estava se falando dentro da igreja? Porque quando eu vejo esse jovem sendo colocado na porta todos os dias, era a oportunidade que a igreja tinha para manifestar a proposta do reino. Você já parou para pensar a oportunidade de que eles tinham todos os dias para poder operar, para poder ministrar, e ignoraram a oportunidade? O que se discutia dentro da igreja? O que estavam falando que não observaram esse tempo? A igreja, ela precisa de ser restaurada no seu propósito. Nós não podemos, nós não podemos perder a visão do reino. Não podemos perder a visão do reino. O que tem e as pessoas já se perderam há muito tempo sobre isso. Uma chance diária de manifestar a glória de Deus, de estabelecer o reino, porque vem a nós o teu reino, Senhor. E todos os dias estava diante deles e eles eram omissos.
com relação a essa oportunidade. Eu quero ser uma pessoa que não perco nenhuma delas. Eu quero parabenizar, inclusive, o pastor Paulo aqui. Nós tivemos ali em Brasília, rapaz, ninguém na Praça dos Três Poderes. Então deixa eu corrigir, porque eu falei que não tinha ninguém. Daqui a pouco eu vou falar que tinha uma pessoa lá, né? Ele falou que assim, não entendi não. Mas não tinha uma manifestação, tinha pouquíssimas pessoas ali. Mas em frente, o Supremo Tribunal tinha um jovem sentado com um cartaz em defesa de uma causa: aborto. Contrário ao aborto, a lei de aborto e uma série de coisas. E o jovem, sozinho, um anônimo, ele estava ali rezando com um terço na mão, mas em prol de uma causa que até nós defendemos, que até nós acreditamos. Apesar de ser católico com um terço na mão, eu li aquela placa, mas o pastor Paulo não perdeu a chance. O pastor Paulo desceu, nos deixou ali, foi direto, sentou do lado daquele jovem e ficou evangelizando, falando do amor. Me permita repetir um pouco do que o senhor falou para ele: só você não está sozinho nessa causa aqui não. Depois você briga comigo. Você não está sozinho nessa causa aqui não. E começou a evangelizar e ficou um tempo ali conversando com aquele jovem. Eu falei que assim, rapaz, é isso aí. É de não perder as oportunidades que nos são ofertadas todo o tempo, todos os dias. E imediatamente ele foi lá e evangelizou, e a palavra ficou plantada. Pode ser que você nem veja a colheita de uma semente que você plantou. Pode ser que quando esse menino se converter, pode ser que as palavras que você lançou mexeu no coração, e você se identificou: eu sou pastor, eu congrego assim, eu faço assim, azar. Eu falei assim, meu Deus, não podemos perder as oportunidades da nossa vida. Tem gente que vai para a galeria da murmuração o tempo inteiro e esquece das chances que o Senhor coloca, assim como essa igreja aqui. Não podemos perder a visão do reino. Não podemos, querido, abrir mão das chances que diariamente o Senhor tem colocado diante de nós, para eu poder pregar o Evangelho. É uma restauração da igreja. Chegou uma pessoa no nosso ministério. Minha filha Isabelle está com 20 anos hoje. O nome do menino, Carlos, mas carinhosamente a gente chamava ele de Carlinhos. A igreja, assim como vocês estão aqui, o menino entrou na igreja, mas ele assustou todo mundo na igreja, de tamanha a desfiguração do seu corpo e do seu rosto. Acometido de câncer, é um nome técnico, né? Genoveva pimentoso. É um câncer que atinge a sua pele. Ele não podia pegar sol e ele não sabia ainda como criança. Pegou muito sol, nós estamos falando de Paraty, tem praia tudo quanto é lado. E ele nem sabia que ele tinha esse tipo de câncer e ativou. Ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, os 2 irmãos que ele tinha o abandonou, e ficou só uma irmã, por misericórdia, para tomar conta dele. Um jovem de 21 anos de idade. O câncer comeu o seu nariz, ficou um buraco. Comeu os seus lábios, ele ficou sem os lábios. As 2 orelhas, ele só tinha um buraco. Ele ficou cego, perdeu o couro cabeludo, e assim como uma pessoa de vitiligo, mas era inteiro o corpo, sem pálpebras, sem nariz, sem lábios, sem orelha. Entrou dentro da igreja auxiliado por alguém, sentou ali, porque alguém levou ele na igreja, porque nessa situação desesperadora, sem pai, sem mãe, sem ninguém, ele tentou suicídio 2 vezes. Tentou se jogar da janela, tentou cortar os seus pulsos, tentou contra a sua vida. Mas alguém ministrando uma palavra leva ele na igreja. Quando ele entrou dentro da igreja, o preconceito falou mais alto para muita gente. E ninguém queria sentar perto daquele menino, porque câncer, não sabia se era contagioso, se não era contagioso. Minha filha Isabelle, pequena ainda, ela vai
senta do lado desse menino e abraça esse menino e beija esse menino. Eu pregando, a igreja olhando. Quando eu olhei aquilo, eu entendi o que Deus estava falando conosco, usando uma criança para poder expressar o amor e a importância de estabelecer o reino de Deus na vida de alguém. E a Isabela e a Braça, então a gente foi fazer contato com esse menino e eu cuidei dele, bispo. 11 anos. Nós amamos ele. O menino que gostava de monte, gostava de evangelizar, saía para nós. Aos poucos a igreja foi perdendo o preconceito. Aos poucos a igreja foi entendendo. E ele se tornou um grande homem de Deus. Se tornou um intercessor, mas se tornou um filho para nós. Aonde eu ia, eu levava ele. Aonde eu ia, eu carregava com ele. Porque a gente não entende o poder de uma oração e de um clamor. Porque é o reino de Deus sobre nós. É nós clamando e orando, e clamando e orando, e clamando e orando pela vida dele para um milagre. Ele teve que fazer alguns implantes. Tirava a pele das nádegas e fazia na cabeça, porque abria buracos na cabeça dele. Eu levei ele para o INCA inúmeras vezes. Saía de madrugada, levava ele para o hospital do câncer, ficava com ele, não tinha pai, não tinha mãe. Peguei aquele menino no colo e fui cuidar dele. E nos serviu com excelência. Mas a doença, ela chegou num determinado ponto que agravou demais. Ele teve que ficar internado. A irmã dele o acompanhou, era a responsabilidade da família. Depois a irmã teve que ficar, eu recebo uma ligação. Ele falou assim: pastor, por favor, vem me tirar daqui, me leve embora, eu não estou mais aguentando ficar aqui. Eu falei: Carlinhos, mas eu não tenho autoridade para isso. Eu só sou seu pastor, eu não tenho um laço sanguíneo contigo. Eu não posso te tirar do hospital. Por favor, venha me tirar daqui. Estou sozinho aqui. O coração de um pastor doeu. Falei com a irmã dele, debaixo da autorização dela, no outro dia. Peguei meu carro e fui para o Rio de Janeiro, 265 quilômetros. Cheguei no hospital. Vai lá no INCA para você ver. Ele julgado é só o sentido de falar, porque o hospital cuida muito bem. Mas ele estava num canto, parecia um pacotinho, porque o câncer machucou tanto ele, que ele, pequenininho. Ele coberto toda a cabeça com aquele lençol num canto. Eu perguntei para a enfermeira, eu vim ver o Carlos. Ela falou assim: ele está lá. Quando eu cheguei lá, que eu vi ele, queridos, nunca mais eu vou esquecer essa cena. Eu cheguei e falei assim: Carlinhos, que eu queria saber se era ele mesmo, não dava para ver a cara. Ele tirou e falou assim: pastor, o senhor veio? Falei: claro. Como é que você está, cara? Por favor, me leve embora. Abracei, chamei o cirurgião, segurei, eu chamei o médico, contei toda a história. Me autorizaram a levar, mas debaixo de uma responsabilidade. Você tem que cuidar dele. Ele está fazendo radioterapia, a radioterapia abriu um buraco aqui. E tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Assim, se o senhor autorizar, ele quer, eu vou levar. Os médicos autorizaram. Eu fiquei 2 meses aprendendo como tratar dele, para poder levar ele para casa e cuidar dele. Peguei 2 discípulos da igreja e treinei ele junto comigo na enfermaria do INCA, para poder tratar da ferida, para tratar das machucadas. Levamos ele para casa e fomos ali cuidar daquele menino, para poder ser igreja para ele, e crendo no milagre. E crendo e orando, e a igreja intercedendo, fazendo vigília, assim como Pedro, num 4 quarteto de soldados, de uma forma, orando por ele. Numa viagem parecida como essa, a gente precisa de sair. Eu fiquei 5 dias fora. Quando eu retorno de viagem, eu fui ver o Carlinhos. A irmã dele e a pessoa que eu tinha pedido para cuidar dele não tinha cuidado direito. E a ferida estava dando bicho. Levamos para o hospital imediatamente. As enfermeiras do hospital ficaram com nojo. Sabe aquele bichinho que dá no arroz?
Eu entrei dentro do hospital e falei que assim, vocês precisam limpar aquilo. Mas não tinha ninguém para limpar, pedi autorização, coloquei a máscara, peguei luva e fiquei à tarde limpando as feridas dele. Limpamos ele, colocamos na enfermaria, debaixo de muita lágrima, mas crendo na oração. No outro dia ele telefona para mim e fala que assim, eu queria que o senhor viesse aqui mais cedo da visita. Eu fui para o hospital, pastor Irene. Eu tinha acesso, eles me permitiam entrar. E ele falou que assim, meu pastor, um sorriso no rosto. Eu quero te fazer 3 perguntas. 3 perguntas. O senhor pode me responder? Eu falei, pode. Eu falei assim, eu confio no senhor. O senhor confia em mim? Eu falei, claro. E as 3 perguntas foram: a minha vida, pastor Sanderley, está nas mãos de quem? Eu falei, Carlinhos, sua vida está na mão de Deus, cara. Sua vida está na mão do Senhor. Ele falou assim, segunda pergunta: o senhor acredita que se eu morrer hoje eu vou para onde? Aí eu falei, você vai para o céu, cara. Você não faz nem curva. Você vai direto, você é crente demais. Isso é uma bênção, Carlinhos. Beleza. Terceira pergunta: o senhor acredita nos anjos? O senhor acredita no mundo espiritual? O senhor acredita que Deus pode nos visitar? Eu falei, acredito, Carlinhos, claro, a Bíblia fala disso. Obrigado, meu pastor. Porque eu quero contar uma história para o senhor. Depois que o senhor saiu daqui ontem, nessa noite, um anjo me visitou. Um anjo entrou dentro desse quarto e me pegou pela mão e me levou a um lugar, pastor Sanderley, que o senhor não tem noção. Eu queria que o senhor visse. Tamanha é a glória, tamanha é a presença. A presença de Deus me preencheu e era maravilhoso, e eu não queria mais sair de lá. Mas num determinado momento da visão, deixa eu encurtar aqui, num determinado momento da visão, apóstolo, o anjo está me trazendo e eu estou me vendo voltando para cá. Eu falei assim, não. E o anjo aqui dentro do quarto falando comigo, como eu estou falando com o senhor. Eu falei que assim, não me leva. Mas o anjo falou para mim, pastor Sanderley, e o que é que eu faço com a oração do seu pastor? Então eu estou te chamando aqui, pastor. Para de orar por mim. Não ora mais. Deixa eu ir. Se o senhor acredita que Deus é comigo, deixa eu ir. Porque a única coisa que está impedindo do Senhor me levar é a sua oração. Eu falei, Carlinhos, agora é que eu não paro mesmo. Agora é que eu oro. Deus está nos ouvindo, Carlinhos. Deus está conosco, Deus é com a gente. Deus vai nos abençoar, Carlinhos. Deus vai te tirar desse lugar, Carlinhos. Não, pastor, o senhor não entendeu, por favor. Para de orar. Eu quero. Falei, não. O nome do Senhor vai ser glorificado. Paraty vai saber que tem um Deus aqui. Paraty vai saber que Deus te curou, Carlinhos. O nome do Senhor, nós vamos ter uma explosão de poder dentro desse lugar. Eu não paro de jeito nenhum. E ele insistia e eu não. Ele insistia e eu não. E nessa briga de nós dois, eu não liberei o Carlinhos. Entrei no meu carro e fui para casa feliz. Falei, Deus está me ouvindo. Eu andei um quarteirão do hospital. Uma voz dentro do meu carro falou assim, seu egoísta. Eu escutei como você está me ouvindo. Falou assim, egoísta. Eu parei o carro e estacionei. Eu sabia que Deus estava falando comigo. E o Senhor falou que assim, você não gosta de perder nem para mim, seu egoísta. Quem diz que a ovelha é sua. Eu chorei dentro do carro. Pedi perdão ao Senhor. Falei, Senhor, me perdoa. Eu não entendi nada mesmo. O teu reino é muito maior do que os meus pensamentos. Virei o carro, voltei para o hospital. Entrei dentro daquela sala. Peguei na mão do Carlinho. E falei assim, meu Deus, obrigado porque o Senhor deixou eu cuidar do Carlinhos.
Obrigado porque o Senhor me deu essa ovelha. Obrigado por 10 anos. Mas eu devolvo ao verdadeiro dono. Eu devolvo ele ao Senhor. Ele te pertence. E o Carlinho nos meus braços partiu para o Senhor. Era um domingo como esse. Eu te devolvo, Senhor. E eu fui pregar na igreja. E o tema da minha mensagem é: não é porque Deus não significa, e não é porque Deus não te respondeu, que significa que Ele não te ouviu. Porque Deus não fez o que eu pedi, mas é certo que Ele estava me escutando. Nós temos que estabelecer a visão do reino. A gente é muito egoísta nas coisas que a gente pede, e não entende os propósitos do Senhor. E não é porque não está do jeito que eu quero, não é porque as coisas não aconteceram do jeitinho que eu pedi, que o Senhor não está ouvindo. Então de repente você está me ouvindo aqui hoje, a resposta para você está sendo não ainda. De repente não aconteceu do jeito que você precisa, mas Deus está te ouvindo, querido. Os ouvidos do Senhor estão atentos a vocês e a essa igreja. O Senhor te acompanha, o Senhor nos guarda. O que nós precisamos de reestabelecer é a visão do reino na nossa vida. Deus tem me usado muito em áreas de cura, e são muitas situações que Deus nos usa. Uma história muito parecida com esta, pastor. Pessoa envolvida com espiritismo e com câncer debaixo das suas axilas, pareciam bolas de sinuca de tanto pus que tinha. Alguém sabendo que o Senhor nos usa, vamos lá orar para fulano. Falei, vamos. Mas toma cuidado, porque o pai desse menino não gosta de crente. Ele vai maltratar vocês. Ele não vai receber vocês lá. Mas eu não estou preocupado com isso, porque eu carrego algo muito... Estou disposto a morrer por Cristo de verdade. E eu cheguei para poder orar por essa pessoa. Quando eu bati na porta, o pai dele já veio de lá, do jeito que falaram, mal educado, bravo, nervoso, não quis nos receber. Eu pedi então que o menino saísse, porque era maior de idade, e ele saiu e sentou comigo lá na rua. Eu só queria orar por ele, levamos um óleo para poder ungir, para estabelecer a cura. Mas quando nós chegamos ali, o Senhor nos dirigiu. Eu falei assim, filho, eu não posso orar para você, porque eu não oro por ninguém, se eu não acreditar naquilo que Deus pode fazer. Deus é que faz, mas a minha fé é inabalável daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Mas antes de eu orar por você, eu preciso de falar de um amor. Eu preciso falar por Jesus. E fiquei evangelizando esse jovem, e ministrando na vida dele, a importância dele reconhecer que ele é o mestre, entregar a vida para Jesus. E ali chorando, em planta, ele se ajoelhou no meio da rua, e eu intercedi por ele e entregou a vida a Cristo. Falei assim, agora que você entendeu que a sua vida está no Senhor, então eu vou orar por você. E nós oramos, ungimos ele. E agora o que fazer? Eu já orei, já aceitou Jesus, mas como é que vai para a igreja? Eu falei assim, filho, você quer ir para o ministério? A nossa igreja era muito longe da casa dele. Falei assim, congrega numa igreja aqui perto. Eu passo aqui, pego você e levo para a igreja. Não tem problema. O que me move não é denominação, mas é o reino. Eu pego você, eu pegava ele, colocava na igreja e ia para o meu ministério. Voltava, pegava ele e levava para casa. E aquele menino ficou servindo o Senhor. Passa alguns dias, um jovem me liga, Sanderley, lembra aquele cara que chorou, está internado, está passando mal? Eu não pude ir no dia, fui no outro. Quando eu falei que assim, que hora que é a visita? Nós vamos lá visitar o irmão. Eu falei que assim, não precisa mais não, ele morreu. Rapaz, eu entrei em crise. Eu falei para você que eu acredito no que Deus pode fazer. Então vai eu para dentro do quarto questionar a Deus. Mas Senhor, o Senhor me levou lá, o Senhor falou isso, o Senhor falou que ia curar. Aí ele falou que assim, mas quem falou? Quem falou foi você. Quem disse que eu levei você lá para poder curar ele? Quem te disse que eu levei para poder curar? E me veio uma pergunta na minha alma: aonde que ele está agora? Porque se ele tivesse partido sem ouvir as tuas palavras, sem ter ido confessado e se ajoelhado daquele lugar, onde ele estaria agora? Eu nunca te levei lá para poder curar ele, mas para estabelecer o reino de Deus na vida dele. Nós temos que ser uma igreja que não podemos perder as oportunidades que são ofertadas todo dia de poder ser igreja. O que se discutia dentro da igreja de Porta Formosa, que todo dia tinha uma chance para poder ser igreja, mas negligenciava isso.
Mas sabe por que negligencia? Porque não tem restaurado algumas áreas na sua vida, porque abriu mão da presença. Estava alguém ministrando aqui de manhã, não sei o nome de todo mundo, mas estava alguém ministrando aqui de manhã, falando do salmista, de Êxodo, capítulo 35. Moisés, um povo rebelde, bezerro de ouro, destruído, tudo acontece, o Senhor fala que esse povo aí é muito... Não dá para andar com esse povo não, Moisés. Esse povo aí é muito obstinado. Então fazer o seguinte, eu vou levar você à terra que eu prometi, eu vou mandar os anjos com você, eu vou cumprir tudo que eu cumpri na sua vida. Moisés vai lá e fala que assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, a sua presença não for conosco, não nos tire daqui. Eu não vou a lugar nenhum. Já citaram hoje de manhã no louvor. Porque valoriza a presença do Senhor. E as pessoas estão desprezando a importância da presença. Salmos, capítulo 51, fala de Davi. Davi, ele entra num quebrantamento. Davi, ele entra num choro, num desespero. Vai ler Salmo 51 para você ver o desespero de Davi por conta dos seus pecados, por conta das suas mazelas, por conta dos seus erros. E ele assume todas, não transfere culpa. Ele assume todos os seus erros diante de Deus. Mas no versículo 11 ele vai falar assim: não aparte de mim a tua presença. Por favor, não aparte de mim. É importante você valorizar acima de tudo, querido, a presença de Deus sobre a sua vida. Porque nós precisamos nos mover pela presença do Senhor e valorizar cada vez mais nesse nível de intimidade. Então o que vai fazer a diferença para nós nesse novo ciclo? O que vai fazer a diferença para você na geografia que você está posicionado? O que vai fazer na geração que hoje você representa a sua casa? Eu estava falando hoje de manhã porque eu vim de uma família toda perturbada. Eu tinha tudo para poder dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Mas agora que eu estou na presença do Senhor, agora que eu entreguei a minha vida para Jesus e eu tenho a minha família, o que eu deixo para eles? Qual é o legado? E eu pude, graças a Deus, ser um referencial para os meus filhos. Dos meus 5 filhos, todos servem comigo no ministério, todos estão envolvidos com o ministério. Eu sou uma pessoa que eu morei de aluguel. Estou falando desde a época lá do meu avô, da minha mãe, e depois que eu me casei. Nunca tivemos casa própria. Então depois que nós tivemos no Senhor, entendido daquilo que o Senhor está sobre a minha vida, Deus mudou a minha história. Hoje a minha situação é completamente diferente, Deus me abençoou. Mas sabe o que o que é incrível? Dos meus 5 filhos, nenhum deles pagou aluguel. Dos meus filhos, todos têm casa própria, todos têm carro, todos têm moto. Dá para entender que quando você marca a tua posição em Deus, a sua geração vai muito mais veloz do que você. Você protege, a sua atitude hoje protege os seus netos. A sua atitude hoje protege, porque agora é a nossa vez, agora é a nossa chance. Porque eu não abro mão da presença. Porque nós valorizamos a presença. Porque como igreja, então nós restaurados com o Senhor, a glória de Deus se manifesta em nós. Então não haverá, é retido no céu, até que a igreja seja restaurada. Então que a gente não perca, querido, essa oportunidade que todo dia é colocado diante de nós. E que você, como Davi, você possa cada vez mais se prostrar em arrependimento diante do Senhor, para não poder abrir mão da presença do Pai. Como eu falei para você, está cheio de crente com ousadia para tanta coisa, mas não tem a intimidade necessária entre as 4 paredes com o Senhor. Está cheio de crente com coragem para poder capinar, para expulsar demônio, para poder evangelizar, para poder decorar a igreja, para poder cantar. Está cheio de crente com disposição para poder até pregar. Mas na hora da consagração, de deixar mexer no seu eu, aí titubia. Não abra mão da presença do Senhor. Hoje é uma noite que o Senhor vai trazer sobre nós a restauração. Porque se de repente, como sexta-feira nós falamos de onde você foi arrancado, se você já sabe que o Senhor te arrancou de lugares mais ermos, você já reconheceu de onde o Senhor te tirou. Se você, como a palavra de hoje de manhã disse, agora é a nossa vez. E se você está deixando isso passar desapercebido, agora é o momento de Deus restaurar algumas coisas na sua vida, porque Deus, Ele te ama e Ele não abre mão do seu investimento, e o Senhor confia em você. Deus quer usar você.
Deus pode usar o bispo, Deus pode usar a bispa, certo, está usando, pode. Deus pode usar o Paulo, pode. Deus pode usar a Irene, pode. Mas Deus quer usar você também. Deus pode usar todo mundo aqui. Porque o bispo e a bispa, ele tem os seus limites. Mas tem lugares que eles não vão conseguir ir, e Deus vai colocar você. Então, se você já reconhece de onde que Deus te tirou, sabe que é a sua vez, mas está passando alguma coisa desapercebido, hoje, a presença de Deus será restaurada na sua vida, para você não perder as oportunidades de que são colocadas diante de você todos os dias da sua vida. Você pode se colocar de pé? Na Porta Formosa, todos os dias, eles tinham uma oportunidade diante deles. Todos os dias. Todos os dias. Era colocado um coxo na porta da igreja. O que se discutia lá dentro? Então, de repente, você já sabe que Deus te arrancou de algum lugar. Agora é a sua vez. Mas algumas coisas estão fora de lugar. Eu vou orar com você. Assim como Davi, Salmo 51. Chore diante do Senhor hoje, querido. Assim como Davi hoje, esqueça que você está dentro dessa igreja. Faz de conta que você está sozinho aqui. Faz de conta que você está dentro do seu quarto agora. E peça restituição sobre o seu ministério, sobre a sua comunhão, sobre a sua vida com Deus.